Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Terumá, que significa um presente. Então, nós vamos iniciar a Parashá com as seguintes palavras. Então falou o Eterno a Moshe, dizendo... Olha só que coisa interessante, a particularidade que nós temos aqui, porque a Parashá começa com o Eterno, o tetragrama, falando com Moshe e dizendo. O que significa isso? Tem algum sentido o tetragrama aparecer assim de cara? Lógico que tem que ter. Então, qual é a primeira mensagem da Parashá? O Eterno se tornará aquilo que o povo de Israel precisa que ele se torne para eles. E isso vai acontecer como? Muito interessante, irmãos, nós entendermos como isso vai acontecer. E olha só, Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta ao sábado. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Pergunta rabínica para vocês: o Eterno precisa do nosso dinheiro? Não. Por que ele está mandando o povo de Israel trazer uma oferta aqui? Vou ensinar para vocês algo muito legal. Olha só que coisa tremenda. Essa palavra oferta alçada é terumá. Essa palavra ela é usada para as ofertas que são destinadas à casa do Eterno. Nesse caso aqui vai ser para o tabernáculo. Lá na frente, o nosso querido David Hamelech, o rei Davi, ele vai separar uma terumá para o Beit HaMikdash. E aí, irmãos, nós vamos ver, há uma diferença entre essas ofertas. Você lembra que tem o Corban? Lembra que tem o Tzedakah, que são também ofertas? Mas essa oferta aqui, ela é específica. Agora, o que eu falei com vocês logo no princípio? Que o Eterno se apresenta como o tetragrama. Eu me torno aquilo que vocês precisem que eu me torne para vocês, e eu vou dar uma ordem para que isso possa acontecer na vida de vocês, que vocês me tragam uma terumá. Irmãos, eu queria aqui quebrar uma coisa que tem dentro do meio cristão, né, dentro do meio evangélico. O pessoal fala assim: agora nós vamos levantar uma oferta alçada. Só que aquela oferta é para tudo, não é específica. E a terumá, ela é específica. Então, quando que a gente levanta a terumá? Quando na congregação, na sinagoga ou na igreja tem uma necessidade da casa do Senhor. Suponhamos, nós vamos comprar aqui, vamos colocar aqui atrás um telão. Eu digo amém. Eu estou esperando aqui para ver se alguém reage. Misericórdia, aleluia. Quando é que está aí? Banda larga, ok? Vou colocar o telão aí, vamos levantar uma terumá para o telão. Quanto que custa o telão? Sei, 10 mil, 20 mil. Vamos levantar 20 mil para o telão. Essa é uma terumá. E essa terumá vai disparar no reino espiritual alguma coisa que vai conectar a nossa vida no reino físico, fazendo com que as nossas necessidades sejam completamente supridas. Então, irmãos, isso é uma coisa muito interessante, porque essa palavra terumá, ela significa contribuição ou um levantamento de ofertas, mas ela vem de uma raiz em hebraico, é a raiz rum. E o que é rum? Significa altura, altivez, alto e para cima. Cada vez que eu dou uma oferta dessa, a minha vida vai indo para o alto. Você entendeu o que o Senhor quer fazer com a gente? Infelizmente tem uns indivíduos aí nas redes sociais que dizem assim: o Eterno não precisa de nada disso, eu não tenho que fazer nada disso. Ele não precisa.
Mas eu preciso aprender a obedecer. Como é que eu aprendo a obedecer? O Eterno nos dá princípios. E o princípio dá certo a qualquer um. Ontem nós ouvimos o testemunho do irmão aqui, que veio aqui a primeira vez, deu uma oferta, e isso voltou 100 vezes mais. Ele tinha falado para mim que era 60 vezes. Ontem ele chegou e falou, voltou 100 vezes mais. Uma oferta que ele deu, com a intenção de coração correta. Então os irmãos entendem que isso aqui está certo em qualquer lugar, em qualquer época, desde que seja feito com o coração certo, com a intenção correta. Olha só, e aí, irmãos, essa terumá, ela é muito interessante, porque o coração tem que ser movido, tem que haver voluntariedade. Ou seja, a gente chega e fala assim, nós estamos com uma necessidade aqui X, Y, Z. Aí eu vou ter que falar assim, fulano, vem cá e faz isso, Beltrano, eu preciso que você faça aquilo. Você acha que eu tenho que falar? Pela Torá, o Espírito Santo vai mover os corações. Você está entendendo como é que funciona isso? Quando o Espírito Santo ele vem, ele move o meu coração, significa que é um sinal de que ele quer fazer algo diferente na minha vida. Por isso ele move o meu coração. Quando a gente sabe da necessidade de alguém, o que nós fazemos? O Espírito Santo diz assim, vai lá e corre, e faz o que você tem que fazer. E aí o que acontece? A bênção vem. Irmãos, é infalível, isso dá mais do que ouro. A cotação do ouro pode estar alta, mas a cotação de Yeshua é mais alta do que o ouro. A forma como Yeshua devolve é muito maior do que isso. Então, uma coisa que eu preciso que você entenda é que, quando se trata da casa do Senhor, o Senhor quer sempre o melhor para a casa dele. Você imagina que o Espírito Santo está aqui conosco? Amém? Amém. Aí você imagina o seguinte: você acha que isso aqui se parece com a eternidade? Alô? Isso aqui se parece com a eternidade? Não. Não. Mas nós podemos, de alguma forma, embelezar a casa do Senhor, para que ela possa imitar um pouco a eternidade. Com que objetivo? Para que o Senhor venha e diga assim, vocês estão cuidando bem da minha casa. E aí, irmãos, eu quero mostrar agora uma outra coisa para vocês. Antes de você mostrar, eu posso falar um interessante. O terumá não necessariamente tem que ser coisa grande, né? Por exemplo, a gente está vendo, eu mesmo estou de olho numa toalhinha para o Shabat, né? Já estou olhando, paquerando, já estou olhando e eu falo, gente, a nossa já está feia, já tem muito tempo que a gente está com aquelas toalhinhas que cobre o pão. Tem uma bonita, toda de hebraico, bonita e tal. Então, quer dizer, às vezes a gente olha uma necessidade, uma toalha de mesa, poxa, aquela ali já está antiga, já está feia. O Senhor moveu meu coração, vou comprar uma bonita, né? Sim. Então, terumá não necessariamente tem que ser coisas também grandes, né? Não tem dinheiro para comprar, para reformar toda a congregação. Mas eu tenho dinheiro para comprar uma toalha de mesa, umas toalhas novas, assim a gente pode ter olhos para isso, né? Para a hora que for pôr na mesa, põe uma coisa bonita. Eu fico bem incomodada, mas assim, o Senhor está me ajudando para mim poder comprar essas coisas, que às vezes nas festas fica tão bonito, uma toalha bonita, uma coisa, a mesa está bonita, está todo mundo tirando foto, as nossas fotos vai para o Facebook, né? Então olha a importância no Instagram, olha a importância da gente fazer algo bonito para o Eterno. Sim, né? sim, verdade. Também. Então não é coisas grandes também, pode ser pequenas, né? É verdade. E aqui são os olhos de uma mulher. A mulher enxerga as coisas diferentes da gente que é homem. Né? A mulher ela tem um sentido diferente. Então, só te mostrar aquilo que o Senhor quer. O Senhor sempre pede umas coisas bem simples, né? Tudo que o Senhor pede é simples, não é verdade? Não.
O que ele pediu? Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para iluminar, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o óleo, o éfode e o peitoral. Pergunta: eles estão aqui num grande centro comercial onde eles podem ter acesso, eles podem sair para comprar tudo isso? Eles estão aonde? No deserto. De onde é que eles vão tirar isso? Do shopping bem próximo, que eles já tiraram aquilo que chamava-se Mitzraim, o Egito. Quando eles saquearam o Egito, ou seja, o Egito teve que devolver o dinheiro da escravidão que eles não pagaram, eles vieram com esse material. Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa: qual é a lição que o Senhor está ensinando para Israel? Você me dá o melhor que você tem, e eu te dou o melhor que eu tenho. Só que o nosso melhor é diferente do melhor do eterno. E a gente sai na vantagem ainda, porque o melhor do eterno é milhões de vezes melhor que o nosso melhor. Positivo, verdade. E olha só, irmãos, que coisa impressionante essa aqui. Eles vão dar aquilo que eles se enriqueciam, eles eram pobres, eles eram escravos, e todos eles saíram do Egito ricos. Você imagina 600 mil homens que eram pais de família, escravos, e saem do Egito ricos. É porque eles saquearam, foi muita coisa. E aí, ricos e tal, e deram dinheiro para a mulher, para poder gastar, não tinham de gastar, mas eles deram, né? E a mulherada saía com o negócio todo enfeitado, toda bonitona e tal. E de repente o Senhor diz assim: eu quero que vocês me entreguem isso como oferta, para que vocês possam construir o tabernáculo. Isso aqui, irmãos, é algo assim muito interessante, porque nós temos aqui um princípio que a Bíblia nos ensina a fazer, mas nem sempre a gente se preocupa com esse tipo de situação. E uma coisa que, graças a Yeshua, nós não fazemos isso aqui, né? Às vezes o pessoal quer dar alguma coisa para a igreja, para uma congregação, para uma sinagoga, na casa dele não serve mais, ele entrega. Para quê? Se não serve mais para a nossa casa, vai servir para a casa do Senhor? Eu acredito que não. Me desculpe, mas eu acho que não vai dar certo. Porque como diz aquele grande sábio, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Misericórdia. Então, esse princípio aqui é muito extraordinário, porque ele mostra isso para a gente, que quando nós entregamos isso ao Senhor, nós estamos entregando algo físico que vai disparar no reino espiritual possibilidades das nossas vidas para a gente receber muito mais do que nós entregamos. Acabei de citar aqui o irmão, ele recebeu muito mais, 100 vezes. Entendeu? Vamos fazer uma conta boba, suponhamos que fosse 100, 10 mil. Uma oferta de 100 dá 10 mil. Qual banco que dá esse juro? Só o celestial. Pastor Roger está ajudando aqui, só o celestial. Em poucos dias. Em 10 dias, irmãos. Isso é brincadeira. Então eu quero mostrar para você como nós podemos pegar esse princípio para a gente trazer isso para a nossa vida. Porque aqui eles vão dando coisas que são proféticas. Por exemplo, o ouro, ele diz respeito à eternidade. O ouro é matéria-prima da Hadashah Yerushalayim, da Nova Jerusalém. Então lá, o ouro vale tão pouco que você vai pisar em cima dele. Vai parede de ouro, chão de ouro, vai valer o quê? Muito pouco, você vai pisar em cima. Já entendeu que para nós, é uma pulseira de ouro, é um relógio de ouro. E o que
O que eu tenho com isso? Vai servir para quê? Para exaltação? Mas quando você entrega para o Senhor, o que Ele faz? Agora eu vou multiplicar isso aqui. Irmãos, tudo que a gente dá, multiplica. Quem dá ouro, a multiplicação vem com ouro. Quem dá prata, a multiplicação vem por prata. Quem dá cobre, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Entendeu? Então, quando eles estão plantando isso aqui, eles estão plantando algo muito interessante. Por exemplo, a prata é kesef em hebraico, ela está relacionada ao dinheiro. Eles estão dando prata e vão receber lá em Canaã dinheiro. Eles vão negociar e vão ganhar muito dinheiro. Aí eles vão dar o cobre. O cobre é muito lindo. É Nehoshet. E Nehoshet também está ligado à serpente. Né? Nahash. É a mesma raiz. E quando eles estão dando cobre, eles estão querendo dizer o seguinte: nós estamos matando a serpente na nossa vida. Aleluia. Você lembra que o altar da entrada no tabernáculo é feito de cobre. Por quê? Para simbolizar que aquele sacrifício que seria colocado ali estaria matando a influência da serpente sobre nós. Isso é maravilhoso, irmãos. E quem deu o material para fazer isso foram eles. Ou seja, saiu das mãos deles a arma para matar a serpente. E mais, quando eles levarem o sacrifício, é deles, é pessoal. Os irmãos estão entendendo que coisa tremenda é essa? Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa na casa do Senhor, é coletivo, mas é pessoal também. Vai beneficiar todos, sim, mas o maior beneficiado vai ser aquele que deu. Então isso aqui é algo extraordinário. Isso aqui, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui assim, guardando todas as proporções, por favor, entenda. A Bíblia tem alguns princípios que são fontes para ganhar dinheiro. Lógico que nós não temos que focar nisso, mas nós temos que aproveitar a oportunidade para fazer isso acontecer na nossa vida. Por quê? Porque quando a oportunidade aparece, o Senhor está querendo dizer assim: eu quero mudar esse aspecto na sua vida, me deixa fazer isso. Então eu incito você com o Espírito Santo para você fazer algo. Quando você faz, você vai receber o retorno. Qual é a outra forma de fazer isso? Quando o profeta abre a boca. O profeta abre a boca, a coisa começa a acontecer. Por quê? Porque você já tem algo plantado, você já tem um precedente, e aquilo precisa acontecer. E para acontecer, precisa vir um profeta sacar do reino do Espírito e dizer assim: ó, vou fazer assim. Os irmãos estão entendendo? Então isso aqui é muito extraordinário, irmãos. São preceitos que a Torá nos dá, para que nós possamos caminhar dentro disso aqui. Vai ter uma cobertura de azul celeste, terrelet. Esse azul celeste, alguns dizem que é um azul marinho, um azul profundo. Alguns dizem que isso aqui é a mesma cor, tá? Da safira. E alguns dizem que isso aqui é a mesma cor da sala do trono. Então você imagina que o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu quero que a cobertura do tabernáculo seja parecida com a sala do trono. Por isso que é importante nós entendermos a Bíblia. O que o Senhor está querendo dizer? Vocês vão construir uma casa para mim, onde eu vou descer e vou habitar. Ela tem que ter algumas características da eternidade. Por isso esses materiais estão sendo colocados aqui. Isso é tremendo, irmãos. E por que o Senhor escolheu isso aqui? Porque Ele gostaria de estar
próximo do homem. Ele não quer se distanciar do homem, ele quer se aproximar. Ele não quer quebrar relacionamentos, ele quer restaurar relacionamentos. Então, esse tipo de coisa, o Espírito Santo vem, ele começa a fazer na nossa vida, ele começa a nos dar isso como forma didática para que aquilo possa se cumprir. Então, nós temos essas coisas que são visuais para a gente olhar para aquilo e falar: opa, eu tenho que fazer isso. Aí ele tem o linho, né, a lã ou linho, né, para as vestes sacerdotais. E o linho, ele representa a vida do justo. Então você imagina que o sacerdote se vestia de linho fino. Por quê? Porque são os atos de justiça daquele homem, que quando ele entrar na presença do Senhor, ele entra carregando sobre si as 12 tribos, ou seja, ele carrega toda a nação de Israel. Ele tem que ser um tzadik, ele tem que ser um justo, não pode ser qualquer um. Imagina o peso que esse homem carregava. Aí nós vamos trazer isso dos nossos dias, o ministério. O ministério é coisa linda. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser rabino. Como diria um amigo meu: venha, vai ver como é que é aqui. Aqui que o chicote está. Porque nós carregamos esse peso sobre nós. Nós somos tzadikim, estamos no caminho, mas nós estamos procurando. Por isso, irmãos, a Torá mostra para a gente que isso tinha que ter dentro do tabernáculo. Outra coisa, no próprio tabernáculo tem vermelho escuro, aquele vermelho que em hebraico se chama argamão, é um vermelho bem escuro, um vermelho sangue, simbolizando o quê? Simbolizando que o sacrifício do Messias estaria sobre o tabernáculo. Era algo profético apontando para o sangue do Messias, da cobertura do tabernáculo. Quando você pega as cortinas de entrada no tabernáculo, elas são vermelhas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto aqui para vocês verem. Por quê? Porque para entrar, você só entra debaixo do sangue. Ninguém entra de uma outra forma. Ninguém entra assim: eu vou entrar na presença do Senhor. Ei, volta que você entrar debaixo do sangue. Você vai ver que na porta de entrada tem 2 querubins guardando aquela entrada. Onde é que tem 2 querubins guardando mesmo? Está guardando o quê? Que a Torá diz? A passagem do jardim. Então significa que o tabernáculo é uma alusão ao jardim do... legal. Bacana, eu gostei. Gostei da informação que vocês me deram. Você entendeu que para ir para lá tem que ser pelo sangue? Não tem jeito de ir. Eu vou comprar um bilhete aqui para mim entrar no jardim do Éden. Não, esse bilhete você não compra, esse bilhete você recebe com um cartãozinho dizendo assim: você morreu por causa do sacrifício de Yeshua Mashiach. Vamos continuar. O carmesim é o roxo, né? É aquela cor assim, bem escura, aquele roxo misturado de laranja, rosa. É mais ou menos igual ao véu da irmã aqui, Neuza, né? Esse véu é cheio dessas coisas. É uma cor assim, um carmesim. Carmesim era a cor dos reis, irmãos. O tabernáculo é a morada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. E para entrar lá tem que ser convidado do rei. Não é qualquer um que entra, não. Eu quero ter uma audiência com o rei. Vai para a fila, amigão. Tem uma agenda extensa aqui. Mas quando o rei convida, ele ergue o cetro e diz: manda vir meu servo, manda vir minha serva. O que eu quero falar com ela?
Aleluia. E nós temos acesso a isso todos os dias. Aleluia. Nós temos os couros também processados em azul, como eu já falei. Temos a madeira de acácia, chitim, né? É uma árvore com um tronco grosso, que ela não absorve umidade, ou seja, ela não apodrece. Segundo os nossos sábios, essa madeira é a prova de deterioração. Quem entra no tabernáculo é porque não vai mais apodrecer com o pecado. O que o pecado faz com o homem? Mata. Quando morre, apodrece. A madeira de acácia, ela faz o quê? Ela é um símbolo da vida do crente que está salvo, do justo, porque esse não vai mais apodrecer. Amados, quando nós formos para a eternidade, acabou a preocupação. Aqui nós temos tanta preocupação, lá acabou tudo. Agora nós estamos num outro nível, um outro patamar. Vai ter alguma deterioração? Não. Isso é lindo, gente, perceber isso que está dentro do tabernáculo, a madeira que está escondida debaixo daqueles panos, ou às vezes expostas nos postes, representa os justos que fazem parte da casa do Senhor. Eles são as estacas, o sustentáculo da casa do Eterno somos nós, irmãos. Justos, pessoas que não se dobram ao pecado, pessoas que não se deixam ser atingidas pelo diabo, que não dão ouvidos àquilo que Satanás fala, mas que obedecem às palavras do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma coisa muito linda. Para a gente continuar, no verso 6, 25, 6, tem o shemen, que é o óleo de oliva, azeite, bem conhecido como azeite. Por quê? O que o azeite ele tem de tão importante? Eu listei aqui 6 coisas que eu quero comentar com você. Primeiro, ele era usado como óleo para cozinhar e ser misturado com farinha, né? As irmãs que fazem pão, né? Quando vão fazer o pão pita, né? Farinha, água e um pouquinho de azeite já faz o pão, ok? Então ele serve para alimentar. O azeite, a primeira coisa que ele faz, ele nos alimenta. Isso é uma pregação aqui, viu? Os irmãos, os meninos anotem aí os 6 pontos, que isso é uma pregação chique. Depois, ele era usado nos sacrifícios e na adoração. O óleo, ele era usado como oferta. Aqui ele vai ser dado como oferta. Olha a importância dele, de entregar o óleo, aquilo que a oliveira tem de melhor para o Senhor. Esse aqui é o azeite da primeira prensagem, porque ele vai passar por várias prensagens. Esse aqui é o primeiro. A primeira prensagem deixa um óleo fino, ele é de um verde dourado, ou de um dourado esverdeado, melhor falando. Esse óleo, esse azeite, quando você coloca ele e acende um pavio, a luz é muito clara, por isso que precisava dele, porque a luz que a menorá vai emitir tem que ser clara. Esse não queima rápido, ele demora mais. Por quê? Porque ele é puro. Tudo aquilo que é puro, irmãos, é verdadeiro, nós devemos levar para o Senhor. Deve ser algo colocado nos nossos sacrifícios, e a nossa adoração deve ser feita com pureza de coração. O 3, ele é usado simbolicamente nas cerimônias de consagração. Os irmãos se lembram que reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo. Então derrama-se o óleo sobre a sua cabeça, para simbolizar que ele está sendo separado para o ministério, a obra do Senhor, e também que o Espírito Santo vai se apossar daquela vida, ele vai mudar de nível.
Nós costumamos dizer que há uma mudança de status daquela pessoa. Só que essa unção aqui é feita quando a pessoa está pronta para isso. Então isso significa que ela vai ter que passar por alguns estágios de preparação. Quando ele está pronto, o que nós fazemos? Fulano vem aqui, nós vamos fazer uma consagração pública. Por que tem que ser pública? Porque as pessoas têm que ver o que vai acontecer com aquela pessoa que está sendo consagrada. Eles vão ver o antes e o depois. Nós estivemos em Santa Catarina e nós estávamos juntos quando o apóstolo Maicon foi consagrado. Depois nós voltamos, e quando nós voltamos esse ano, a sogra dele, a esposa dele, estavam nos contando o que aconteceu com ele, a mudança que ocorreu na vida daquele irmão foi extraordinária, por causa do status dele que mudou. Toda vez que alguém recebe uma unção com óleo, o seu status muda. Os irmãos entenderam isso? Eu não estou falando de unção quando você ora por um enfermo, estou falando de uma unção para consagração. Está claro isso? Ponto número 4. Ele era usado no preparo de cosméticos e perfumes. Então, aí eu vou falar uma coisa agora para fazer uma aplicação prática para a gente. Isso significa que o Espírito Santo nos deixa mais bonitos e perfumados. Engraçado que os irmãos não gostaram disso. Eles não querem ficar bonitos. Irmãos, quanto mais a gente está cheio do Espírito, mais a gente resplandece. Com certeza. Porque a pessoa está caminhando, está cheia do Espírito, você sente a presença dele só de chegar perto dela. Com certeza. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender isso. Tem crente feio? Não, tem crente que está precisando ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais bonito ele fica, né? Ou ela fica, né? Vou falar para as mulheres também, para não, né? Não vou deixar as irmãs ir embora. Por favor, fica calma aí, tá? Vamos continuar. Número 5. Ele era importante no uso medicinal, ou seja, o azeite podia trazer cura. E aí nós entendemos Tiago quando ele fala que nós devemos orar pelos enfermos e depois confirmar com o óleo. O óleo não cura, mas ele confirma a cura. Os irmãos entenderam isso? Então ele é um objeto confirmador para poder dizer o seguinte, que aquela pessoa que recebeu uma oração, depois ela foi curada, e o óleo vem para confirmar a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Isso é muito tremendo. Para finalizar, ele era usado como combustível para as lâmpadas, que eu falei da menorá agora há pouco. Então ele serve também como combustível para que as nossas lâmpadas fiquem acesas. Ou seja, todos nós precisamos do Espírito Santo todos os dias para a nossa lâmpada ficar acesa. Ok? Por favor, fale no microfone. Como as virgens, né? Exatamente. Aquelas virgens que tinham óleo. Lembra que 10 delas, todas elas cochilavam, estavam cansadinhas. Mas 5 tinham óleo. E 5 ficaram sem. E aí a gente vai ver que coisa interessante, né? A coroa, o 10 simboliza a coroa, Keter. A coroa é para todos? Não, é para quem tem óleo. Na colocação, o óleo ele é um lubrificante, né? O óleo ele é um lubrificante. Isso. E se a gente fazer um paralelo, uma máquina e um ser humano, quando tem óleo, essa máquina não para. E esse ser humano, se tiver o óleo do Espírito Santo, ele não vai parar. Perfeito. Então, eu consigo, né, fazer essa comparação muito próxima, porque nós temos que ter óleo para a gente poder o quê? Continuar vivos, né? A máquina não para.
E nós paramos também. Aleluia. Aqui está uma comparação da área da mecânica com o Espírito Santo. Maravilha. Irmão, revelação é uma coisa tremenda. Eu acho lindo isso. É sério. O motor do carro funde se faltar o óleo. Se faltar o óleo, o motor funde. É verdade. Meu Pai misericórdia. Mas até nós que temos máquinas de costura antigas, você tem que pôr óleo nela. Senão as engrenagens ficam graxa, óleo, né? Para poder funcionar. Porque se ela ficar muito tempo parada, ela dá problema se você não pingar óleo, né? Pingar óleo direto, não funciona. Então, irmãos, segundo a Rebécia aqui, a gente não pode ficar parado, né? Não. Precisa estar em andamento, nós temos que estar em ação todos os dias para não enferrujar e não precisar que o óleo venha para poder desencripar. Não é isso? Então, por favor, né, não vamos parar de trabalhar. Só colocar uma coisinha, a pessoa que está dentro da igreja, da congregação, ela está ali no óleo, né? Você vê que quando ela desvia, ela seca, e para ela voltar é muito difícil, é complicado ela voltar, porque ela tem que espingar o óleo até as engrenagens começar, então ela demora, por isso que a gente fala, não desvia, porque para você voltar é muito mais difícil, né? Depois do que você ficar dentro, mesmo que a arca de Noa está cheirando ruim com os animais, mas está ali na presença do Senhor. É mesmo que tenha alguns probleminhas, é melhor do que desviar. É verdade. Para voltar é muito mais difícil. É verdade. E o mundo ele suga todo um pouquinho de óleo que você tem, né? Ele mata o óleo, né? Mata, Ele mata e esse ele óleo. mistura aquele pouquinho que estava puro e vira uma coisa feia, né? É verdade. Vamos só falar do último item aqui, que são as especiarias. Bessamim. Essa palavra ela tem o sentido de algo doce, algo agradável, algo cheiroso. E elas eram usadas na purificação e no embelezamento. E também para mostrar riquezas e posses. Então quem tinha especiaria, tá? Era uma pessoa doce, agradável. Era uma pessoa pura, denotava beleza. E também uma pessoa rica. Imagine isso, irmãos. Por que isso está sendo dado para o Senhor? Os irmãos estão entendendo isso? Lembra que tudo isso aqui está sendo dado para o Senhor. Por quê? Porque essas são as características do Eterno. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação, irmãos? Isso aqui é muito, muito tremendo. Tá? Deixa eu só mostrar uma outra coisa para os irmãos aqui. No verso 8 está escrito assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Santuário, Mikdash, lugar santo, santuário, uma parte sagrada. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu também estou falando aqui para o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Tem gente por aí dizendo que não precisa ter uma casa, um local para a gente se reunir. Mas aqui a Torá está dizendo que o Senhor diz que tem que ter uma casa para Ele poder habitar entre nós. Então, quem diz que essa coisa, a gente não precisa, eu posso congregar em casa. Pode? Não congrega em casa não, irmãos, a gente sabe disso. Quem gosta de ficar em casa é desfiado. Quem gosta de ficar em casa são aquelas pessoas que não querem ter compromisso e não querem obedecer. E o Senhor está dizendo o seguinte: vocês vão fazer para mim um santuário, um lugar santo, uma localidade sagrada, onde eu vou aparecer e vocês vão estar ali comigo. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos, porque quando diz aqui que o Senhor vai estar no meio deles, não é isso que está escrito aí no texto? Então, essa palavra em hebraico significa que o Senhor estaria não só entre eles, mas no meio deles. O Senhor entraria e estaria no meio deles fisicamente.
aí nós vamos entender por que o Espírito Santo veio para habitar em nós. Olha o precedente aqui. Está aqui em hebraico. Se você entender isso, então em hebraico aqui está claro que o Senhor viria para habitar no meio da gente. Ele entraria dentro de cada um de nós para habitar aqui. Lógico que é dentro daquelas pessoas que deixam ele entrar. Tem um texto em Apocalipse que é assim, clássico, né? Estou à porta aí, bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Se não abrir a porta, ele vai buscar uma outra que ele possa entrar. Aqui é a mesma coisa. Quais as pessoas que o Espírito Santo habitava no meio do deserto? Aquelas que se permitiam ser o tabernáculo portátil no deserto. Está claro isso, irmãos? Isso é simples, irmãos, mas uma coisa muito profunda que está aqui na Torá. Porque a Torá está mostrando para a gente que o que vai acontecer lá na frente da Brit Hadashah, o princípio já está aqui. Nós não temos que lutar, falando assim, porque precisa disso? Não. Eu tenho que entender aquilo que está lá no Brit Hadashah. Não, a Torá já está dentro das bases aqui. A Torá já está mostrando para a gente o que vai acontecer. Então, nós precisamos ter isso em mente e falar assim, eu quero que isso aconteça na minha vida. Por isso, irmãos, tem hora que a gente já fala assim, Espírito Santo, faz o que você precisa fazer aqui dentro. Tem hora que a gente precisa fazer uma faxina. Tem hora que a gente precisa arrancar da gente um monte de lixo de porcaria. Eu não sei como é que é a casa dos irmãos, mas na outra casa que eu morava, tinha um quarto da bagunça. Era na edícula. E era o quarto da bagunça mesmo. Chegou um ponto da gente entrar e falar assim, como é que eu passo? De tão bagunçado que ficou. Tem hora que o nosso coração fica assim. Vai jogando. Aí tem o Espírito Santo fala assim, eu posso entrar? Não entra não, porque esse é o quarto da bagunça. Aqui não dá para você entrar não. Aqui está complicado. Aí o Espírito Santo diz assim, mas deixa eu entrar, eu sou especialista em fazer esse tipo de limpeza. Deixa eu entrar. Espírito Santo, eu estou até com vergonha, mas deixa eu entrar. Eu já sei o que tem ali, mas deixa eu entrar para tirar dali. Você acha que ele não sabe o que é que está dentro da gente? Lógico que ele sabe. E é interessante que aqui não tem quarto de bagunça. Os judeus viviam em tendas, não tinha espaço para bagunça. Perceba a mensagem que a Torá está trazendo para nós. Não há lugar para ajuntar lixo na nossa vida. Não dá para ficar juntando lixo, irmãos. A Torá está sendo muito clara que eles viviam em tendas. Por quê? Para ter só o necessário para viver. A não ser que algum de nós aqui tenha um espírito de faraó e vai querer ir para a eternidade, né? Num caixão daqueles de ouro, né? Com Wi-Fi, vai levar um notebook, vai levar a TV a cabo para assistir um joguinho lá e tal, um filminho, o ar-condicionado. Para hoje tem que levar muita coisa, hein? Ixi. Só o celular ia ficar lá só. Mas tem que levar o Wi-Fi também, porque tem que pegar lá, né? Uma coisa que, na realidade, o tabernáculo é a nossa vida. Sim. Então, na realidade, nós temos que fazer um santuário para que o Eterno possa morar em nós. É isso. Exatamente. E esse santuário, pelo que o Eterno pede, que é muita coisa caro e importante, né? Quer dizer, a nossa vida também tem que ser essa preciosidade para que o Eterno habite também, através do Espírito Santo, claro. Com certeza. Porque nós somos hoje o tabernáculo móvel, né? Sim. Dando para lá, para cá, né? Exatamente isso, Rebeca. E uma coisa interessante, tá? É que se você pegar o tabernáculo,
Não tem espaço para outra coisa a não ser para a presença do Senhor. Não tem espaço para outra coisa. Eu vou começar a falar sobre os móveis agora, mas eu queria que você percebesse que lá é um local sagrado. Eu vou te falar uma coisa agora. Sabe quem somos nós? As habitações sagradas de Yeshua. Por isso a Bíblia diz que o Espírito tem ciúme. Você vai falar assim: nossa, Rabino, o Espírito Santo é ciumento? É. Ele não divide a gente com capeta nenhum. Você acha que isso é brincadeira? Ele quer ter exclusividade da nossa vida, porque nós somos o seu tabernáculo, e Ele quer fazer essa habitação em nós. Por isso, irmãos, não tem que ter lugar na nossa casa, isso aqui, para lixo. E por que eu estou insistindo nisso? Porque a gente acaba, ao longo da nossa vida, carregando uma série de experiências, uma série de traumas que vão ficando, e como a gente diz, a gente joga debaixo do tapete e deixa lá. Aí depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E quando o problema veio por quê? Porque não está resolvido, é o lixo que ficou para trás dos anos que se passaram. Então o Espírito Santo não quer isso. O Espírito Santo, ele quer a nossa casa limpa. Uma coisa que acontece na festa de Shavuot é que nós temos a nossa alma tratada. E lá acontece a cura da alma para aqueles que se permitem ser curados pelo Ruach HaKodesh. Então o Espírito Santo vem para trazer essa cura, ele vai mexer nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas para isso a gente tem que botar para fora, falar assim: Espírito Santo, eu detectei que eu tenho XYZ de problema, e eu preciso ser curado ou curada. Porque tem gente que gosta do sofrimento. É a muleta que a pessoa tem. Ela fala assim: não, eu não posso deixar de fazer isso, porque isso é que as pessoas gostam de mim, elas me dão atenção porque eu tenho esse problema. Sabia disso? Então, hoje, eu tenho que escolher se eu vou ser uma pessoa que vai ser um tabernáculo limpo ou um tabernáculo com lixo. Eu tenho que escolher, a escolha é minha. O Espírito Santo está aqui, pronto para fazer a limpeza. Mas a gente vai deixar? É uma pergunta boa. Eu peço tudo do Espírito Santo. O que o Senhor tem que arrancar, arranca com força, arranca de uma vez. Se é para doer, que doa uma vez só. Não é verdade? A não ser os irmãos que gostam de dor. Se vocês gostarem, eu sempre pego ele arrancar devagarinho. Crente masoquista. Vai puxando devagarinho, vai doendo. Não, eu já falo assim: o Espírito Santo está arrancando uma vez. A gente dá um grito só e depois passa. É igual mulher grávida, na hora de ganhar o neném. Ai, quando ganhou o neném saiu. Esqueceu tudo. Não, esqueceu mesmo. Ela tanto esquece que tem mulher que quer ter filho já no ano seguinte. Misericórdia, irmãos. Ô louco. Por isso é que é lindo a gente ver o Espírito Santo, ele tratando a nossa vida, ele fazendo esse processo maravilhoso de cura e restauração. E no tabernáculo, no lugar santo, é onde o processo acontece. Isso é uma coisa maravilhosa. Aí, deixa eu só, antes de falar do lugar santo, deixa eu falar do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. O que tem no Santo dos Santos? A arca. Êxodo 25, do 10 ao 11 diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. Olha a madeira que é usada, a acácia. E o seu comprimento será 2,5 côvados, a sua largura do côvado e meio a sua altura. Cobri-las as de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Irmãos, você percebeu que as medidas da arca não são exatas?
Percebeu? Não são medidas exatas. 1,5, 2,5. Por que isso? Porque nós ainda estamos em fase de construção. Percebe isso? Outra coisa interessante, tem ouro por dentro e por fora. A marca do Senhor, o ouro, a divindade tem que estar por dentro e tem que refletir fora. Quando a pessoa fala assim, nossa, que brilho bonito que você tem, aí você pode falar assim, é o ouro do Espírito Santo que brilha, porque é verdade, é verdade. E olhe só que coisa interessante, a arca, ela é o local que representa o homem, e eu vou te mostrar isso agora, porque ela, depois disso tudo aqui, ela tem uma coroa de ouro ao redor da arca, ela é uma faixa dos 4 lados que é uma coroa. O que nós vamos receber na eternidade? Uma coroa. Muito bem. Que coisa tremenda, irmãos. É lindo. Isso aqui é maravilhoso. A Bíblia é uma coisa linda. Aí depois, nós temos também a arca, né? Vai se colocar em cima dela a tampa dela. E a tampa dela tem o que? Em cima, 2 querubins. E aí a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os querubins são uma metáfora apontando para a presença do Eterno sobre nós. Ele tem um anjo que nos guarda. E esses mesmos querubins aqui são aqueles que apontam para o Gan Eden, ou seja, aqueles que nos trouxeram do Gan Eden, tiraram do Gan Eden para que a gente viesse para a terra, são os mesmos que vão nos levar de volta. Parou para pensar coisa linda essa? Que coisa maravilhosa a gente entender que nós somos guardados por seres celestiais. Irmãos, nós temos uma escolta celestial. Olha que cara chato. Olha, indivíduo, eu sou escoltado pelos guardas celestiais. Segurança de elite. Segurança de elite, elite máxima. Isso é sério, irmãos. E nós ainda não paramos para pensar sobre isso. Que nós somos tão preciosos para o Senhor. Ele manda uma escolta celestial para nos guardar. Olha só que coisa. Ué, a gente anda no trânsito. Hoje mesmo aconteceu um negócio comigo. Eu nem entendi o que foi. E o cara queria até me bater. Eu pensei, tá, tchau, vai embora. Vai. Eu não fiz nada. Apareceu do nada, o cara bravo. Mas eu estava escoltado. Havia uma escolta me conduzindo. E sabe, irmãos, essa é o entendimento que eu tenho que ter, a noção que eu tenho que ter do que está acontecendo com a minha vida. Por que você acha que Satanás nos odeia? Ele queria que a gente tivesse uma escolta do inferno, mas nós não temos. Baruch Hashem Hakadosh Baruch. A nossa escolta é mais poderosa do que a escolta do inferno. Porque, segundo, aquilo que eu ouvi, para cada demônio tem 2 anjos. Então nós já estamos em vantagem. Pode Yeshua que já deu uma paulada na orelha do bicho, e nós estamos em vantagem 2 vezes. Aleluia. Isso aqui é algo extraordinário. Lembrando que dentro da arca, tá? O Senhor manda colocar
3 coisas que elas vão vir depois: as tábuas da Torá, o maná e a vara de Arão. Então, o que tem dentro de nós? O que tem que ter? Tem que ter 3 coisas. Lembra que o 3 fala de transição? Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Tem que ter a palavra do Senhor viva dentro de nós, viva, pulsando toda hora. Uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos conforta, uma palavra que nos direciona. Aí tem o maná, que é a comida que o Senhor nos dá todos os dias. E tem dia que é o dia todo, que Ele vem falando com a gente o dia todo. É aquela comida espiritual que faz com que a gente fique firme para poder dar o nosso próximo passo. E tem a vara de Arão, que é a autoridade que Ele colocou nas nossas vidas. Ah, mas Rabino, quem tem autoridade é o Senhor. Verdade. Eu acho que cada um de vocês aqui carrega a autoridade do Senhor. Mas tem que usar. Tem que usar. Por exemplo, tá alguém com um problema em casa. Liga para o Rabino. Não, ora você. Ora você primeiro. Depois você liga e fala assim: ó, aconteceu um negócio aqui, eu já orei. Reforça a oração aí, por favor. Ok? Por quê? Porque nós carregamos essa autoridade. E a Bíblia diz que em nome de Yeshua, em teu nome, lembra de ontem? Em teu nome, nós vamos fazer essas coisas acontecer, porque Yeshua está conosco, através do Espírito Santo. Então, nós carregamos isso dentro de nós, uma preciosidade que os justos têm, que é a unção do Ruach Kodesh. E isso, irmãos, é algo que milhões de pessoas no mundo gostariam de ter, mas só os justos têm. Só colocar uma coisinha da arca, ele tem um propiciatório, né? Então quer dizer que a nossa arca não está destampada, Yeshua está sobre nós, né? Isso. Porque lá em João, 1 João 2:2, ele diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, nossa arca não está estampada para qualquer um entrar, né? Nossa arca está fechada, e quem fechou, quem está sobre nós é o próprio Yeshua, né? Sim, exatamente. E só entendendo aqui a palavra propiciatório, ela vem do termo hebraico kaporé, que significa o lugar de expiação. Ou seja, é o lugar onde nós somos expiados. É a cabeça, é a parte de cima. Tem de equipar, né? Exatamente, depois tem que equipar. O que o equipar representa? Que a mão do Senhor está aqui e os nossos pecados foram perdoados. É o lugar de propiciação, é o lugar onde nós somos ocultos pelo Senhor. O que simboliza que a mão de Yeshua está sobre nós. Você imagina que se a mão de Yeshua está sobre nós, quem é que vai colocar a mão em nós? Só aquele que Ele deixar e tirar a mão. Agora você acha que um pai vai deixar um filho se machucar só para sentir prazer? Não. Por isso nós temos que entender isso aqui. A arca também, amados, ela é chamada de trono de misericórdia, ou assento de misericórdia. Um dos nossos sábios, né? Filho de Alexandria, né? Que é um sábio, ele diz o seguinte, que o assento da arca, ela simboliza o trono da misericórdia, onde o Senhor vem para no meio dos querubins se manifestar e poder manifestar misericórdia sobre a nossa vida. Onde é que está o trono de misericórdia? Aqui, ó. Os irmãos entenderam que é sobre as nossas cabeças que a misericórdia do Senhor se manifesta. Por isso, quando a gente coloca um kippah sobre a cabeça, nós entendemos o que estamos fazendo.
Quando as irmãs colocam o véu sobre a cabeça, vocês entendem o que vocês estão fazendo. Esse véu das irmãs representa esse trono de misericórdia. Você percebe como isso aqui é lindo? Você percebe como isso tem um significado profundo? Só lembrando, irmãos, que tem 2 querubins que nos guardam, tá? A palavra querub em hebraico, ela também tem um sentido numa outra língua, no acadiano, de abençoar, louvar e adorar. Onde é que o Eterno aparecia? Entre os querubins. Ou seja, esse aqui é o lugar da bênção, esse aqui é o lugar do louvor e da adoração. Tudo isso nós fazemos com a nossa mente. Nós usamos as nossas faculdades mentais, a nossa razão, para a gente abrir a boca e obedecer, para a gente abrir a boca e proferir louvor ao Senhor, para a gente abrir a boca e falar assim: o meu corpo vai te adorar agora. A gente deita no chão e fala assim: agora eu estou te adorando, Senhor. Porque a adoração, irmãos, não é aquilo que as pessoas dizem: levante sua mão e adore. Isso não é adoração. Adoração significa que a gente vai pegar o nosso rosto, isso aqui, essa parte da cabeça, e vai colocar no chão, estica o corpo, ali nós estamos adorando. E eu, em toda a minha caminhada, em 44 anos que eu sirvo a Yeshua, durante 44 anos eu vi manifestação de adoração 2 vezes. 2. Eu participei de 2 manifestações de adoração. Em 44 anos é muito pouco, para você ter uma ideia. Então isso é muito importante, a gente entender que aqui é o lugar onde nós vamos manifestar essa adoração, porque o nosso cérebro vai dar uma ordem: vai, adora. Quem é que está te dando essa ordem? O Espírito Santo. Você acha que a sua carne vai falar assim: vai lá e adora o Senhor? Carne não fala isso, né? Carne fala assim: ó, vamos fazer uma coisa, vamos lá na geladeira, vamos fazer alguma coisa para comer, vamos arrumar um chocolatezinho, porque o docinho é prazer, né? Injeta, né, no nosso corpo aquela coisa gostosa, é o chocolate. Então, aleluia. Mas o Espírito Santo vai dizer assim: vai lá e adora. Vai lá e louve ao Senhor. Abre a tua boca e começa a declarar. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Por isso, a nossa mente é usada para isso. Lembrando que toda a arca é feita de ouro. O propiciatório, que é a parte de cima, é feito de uma peça só. Então, onde é que os querubins estão? Conectados, colados com a gente, principalmente com a nossa mente. Por isso, irmãos, é tão importante a gente entender isso. É tão importante a gente dar valor a isso aqui, porque a palavra ouro, zahav em hebraico, ela significa brilhar, reluzir. Se nós somos comparados ao ouro, nós devemos brilhar, devemos reduzir. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de brilho, mas não brilho para nós e nem por nós. É um brilho do Senhor e para o Senhor. Sempre, sempre. Nós vamos brilhar e falar assim: eu brilho, mas a glória é tua. Eu brilho, mas quem me levou a brilhar foi o Senhor. Você entende isso? Quer dizer, nós somos capacitados por Ele para fazer tudo isso acontecer. E nós entendemos isso. Nós entendemos que tudo que nós temos e somos não vem de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que dentro de nós vai nos dando a condição de nós fazermos isso. Só o versículo: nós temos esse tesouro em vasos de barro, né? Para que a excelência do poder seja do Eterno e não nossa. É verdade. Verdade. É por isso que nós somos, irmãos, vaso de barro. E é engraçado, né, que tem hora que o vaso de barro, quando ele quebra, tem que fazer pó
para jogar água de novo e tentar refazer. Porque tem uns que nem quebrando, nem fazendo pó, moendo aquele pó, dá para refazer. Tem que pegar uma matéria-prima nova. Tem vaso que é tão ruim que não dá. Por isso nós temos que pensar: que vaso que eu sou? Eu sou um vaso bom? Se quebrar, dá para refazer? Ou não vai dar para refazer? É uma pergunta boa, né? Fica no ar a nossa pergunta aí. Mais alguma questão? Porque eu gostaria de mudar de assunto. Podemos mudar? Vamos em frente? Êxodo 25:30. Sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Olha que legal isso aqui. O shulchan, a mesa onde tem pão da presença, o pão da face, como é chamado, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos, porque esse pão ele era feito e eram 12 pães para ser colocado segundo o número das tribos de Israel. O Midrash diz que esse pão ele era colocado no Shabat e ele era tirado antes do outro Shabat para poder ser trocado, tá? Olha, o pão que fica uma semana, ele fica como? Seco, embolorado, duro. Quando os sacerdotes entravam no lugar santo para poder pegar o pão, ele ainda estava quente. Os irmãos entenderam por quê? Porque na presença do Eterno o tempo não existe. Era como se tivesse colocado naquele instante aquele pão. O pão. Sabe uma coisa que o pão sem fermento, ele endurece mais rápido. Sim. O fermento ainda dá um toquezinho, e esse não tinha. E lembrando, né, irmãos, que esse pão aqui nessa mesa simboliza que o Eterno está nos chamando no lugar santo para termos comunhão com Ele. E é uma coisa interessante, no judaísmo é assim: se um judeu nos convidar para almoçar ou jantar com ele, está abrindo a casa dele para dizer o seguinte: eu quero que você participe da minha intimidade, eu quero ter comunhão com você. Isso não é só no judaísmo, a origem é o judaísmo, entendeu? Você só convida alguém para almoçar ou jantar na sua casa que você quer ter comunhão com essa pessoa, óbvio, né? E aí a gente se esforça para fazer o melhor. E algumas vezes a pessoa pergunta: o que você gosta de comer? Ou o que você quer comer? Para que eu possa preparar para você, demonstrando uma outra coisa: cuidado com aquela pessoa. Esse pão aqui era um símbolo daquilo que Israel estava fazendo para ter comunhão com o Senhor. E o Senhor mantinha o pão quente para mostrar para eles o seguinte: enquanto vocês estiverem na minha presença, a nossa comunhão vai ser fresca sempre. Vai ser uma comunhão plena, é uma comunhão de agora, de minutos em que nós estivemos juntos, e vamos voltar agora rapidinho, porque para mim o tempo não passa. É o abrir e fechar do ciclo, irmãos, porque depois que cada Shabat é lindo, porque abre-se um ciclo, fecha o outro, abre e fecha, mostrando o seguinte: que nós temos uma ansiedade santa de chegar no Shabat. Por quê? O Shabat é o melhor tempo. Tem uma história de um rabino que ele queria honrar o Shabat. Ele falou assim: morava na Europa, né? Vou comprar um peixe do Shabat. Aí ele comprou um peixe lindo, mas era segunda-feira. E aí não tinha geladeira, então ele falou: poxa, se o peixe estragar, como é que eu vou fazer? Eu vou comer esse peixe hoje. E comeu o peixe. Aí na terça-feira ele fez a mesma coisa, na quarta-feira ele fez a mesma coisa, na quinta-feira ele fez a mesma coisa, na sexta, no Shabat, ele comeu o peixe. Todos os dias ele comprou o melhor peixe. Em honra do Shabat, ele sempre comeu a semana inteira o melhor. Os irmãos entenderam? Era o melhor peixe, que peixe era a comida que ele mais gostava.
Se fosse eu, os irmãos já estão rindo. Esse pessoal, né? Batata frita todos os dias, né, Djalma? Aleluia! Não, já imaginou que bênção que ia ser uma semana inteira com batata frita? Glória, hein? E ainda ia ter batata frita no Shabat. Aleluia! Mas você entendeu que nós fazemos de tudo para honrar o Shabat? E aqui, esse pão da presença simboliza que o melhor é o Shabat. E tinha uma coisa interessante, irmãos, porque a tradição judaica diz que esse pão saía em 2 formatos. Uma semana num formato e uma semana em outro. Qual que era o formato? Numa semana saía com o formato de um rosto de um homem. E na semana seguinte saía com o formato de um rosto de um leão. Isso te diz alguma coisa? É lindo, irmãos, a gente pega a tradição judaica e ela aponta de novo para quem? Para Yeshua. Olha que lindo! Já imaginou o Filho do Homem nos pães da face? Na semana seguinte era o leão da tribo de Judá. Coisa maravilhosa! E por isso, irmãos, nós que entendemos isso, nós temos essa revelação. Nós podemos pegar a palavra e falar assim: é Yeshua o tempo todo. É o tempo todo. Vamos caminhar? Só um pouquinho, na realidade o tabernáculo está sendo feito de dentro Para para fora. né? Primeiro está a arca aqui, agora está a mesa, quer dizer, está vindo de dentro. Agora é menor. Que é a nossa vida, né? Não adianta você trocar de roupa, ficar toda. Mudar o exterior e o interior está ainda do mesmo jeito, né? É verdade. Como você diz, né, Beth? A alma vai junto, né? A alma vai junto e os problemas vão junto. Não adianta mudar o estereótipo, porque o interior precisa ser mudado. Por isso eu falei antes disso que no lugar santo, que é esse lugar aqui, tem o quê? A cura da alma. E quando a nossa alma está curada, nós não nos importamos com nada, não. Vem uma seta, vem outro, o diabo joga uma coisa aqui, outra ali, a gente fala assim: não vou me curvar diante da seta do inimigo, porque ele quer fazer isso para deixar a gente chateado, aborrecido. Os irmãos entenderam? Mas nós temos que a nossa alma seja curada. E aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar onde o tabernáculo vai mostrar o seguinte: eu vou ter comunhão com Yeshua através dos pães. Ontem, quando nós pegamos a rala e fizemos o kiddush, você podia ter pedido: Senhor, cura a minha alma. Por quê? Porque aquele pão serve para isso, no Shabat. Você está entendendo? Então, Rabino, eu esqueci. Quem sabe na semana que vem você não esquece. E a gente pode pegar aquele pão e falar assim: Senhor, eu preciso que aspectos X, Y, Z da minha alma sejam restaurados. Eu não posso viver com a minha alma em frangalhos o tempo todo. Então o Senhor me cura. E o Shabat é esse tempo de cura, né? Vou agora dando mais um passo adiante. Nós temos a menorá, que vai aparecer agora, para que a gente possa tratar dela, né? Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás esse candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus rompos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Você imagina que essa menorá tinha cerca de 2 metros de altura. 2 metros de altura de ouro. Puro. Né? Imagina o peso da menorá para carregá-la no deserto. Mas você imagina que eles transportavam tudo. Imagina que a menorá, ela tem vários aspectos. Eu vou falar só 2 ou 3 coisinhas aqui para a gente não se delongar muito. Primeiro, ela simboliza a criação. A haste no meio, que é o shamash, que é o servo dela, emanam as outras 6. Então, a haste no meio, ela representa o Shabat. Então nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia e o Shabat.
E no Shabat, nós temos essa personificação do próprio Yeshua. E como a Rebetsin disse ontem, quais são as 3 coisas que tem no Shabat? Rebetsin? Descanso, santidade e bênção. Ou seja, a Menorá mostra para a gente que nós vamos viver os 6 dias esperando pelo Shabat, pelo descanso, pela santidade e pela bênção. Como a Rebecca disse ontem, sem fazer força, porque isso é algo que está dentro do escopo do Shabat. E mais do que isso, irmãos, por que são 6 dias de trabalho? Porque o 6 é o número do homem, e o 7 não é da perfeição, é da plenitude. É o tempo em que o homem sai do comum e vai para a plenitude, para ele poder ter o seu corpo conectado com o Espírito Santo de uma forma diferenciada. E quando o corpo está entregue, a alma vai junto. Você está entendendo como que isso é interessante nós olharmos para isso e dizermos assim: puxa vida, isso aqui tem tudo aquilo que eu preciso. Lembrando que a Menorá está ligada também com as 7 manifestações do Espírito do Eterno. Por isso que a plenitude, o Espírito Santo, ele pode se manifestar de qualquer forma na minha vida para poder restaurar. Olha que coisa linda. E tudo isso ligado com a criação. Ou seja, Adão foi criado no 6º dia e no 7º o que ele fez? Descansou, ele guardou o Shabat. A primeira coisa que o homem fez foi guardar o Shabat, irmãos. Olha só que maravilha que é isso. A gente entender que você olha para o Menorá, você fala assim: o meu antepassado Adão, primeira coisa que ele fez, ele repousou no Shabat, ele aprendeu como é eterno a guardar o Shabat, e transmitiu o Shabat de geração após geração, para que nós hoje pudéssemos receber o Shabat aqui e possamos desfrutar de todos esses aspectos que o Shabat tem. E mundialmente, qualquer civilização são 7 dias na semana. Sim. Remetendo já ao próprio Shabat, né? Agora, Japão, China, qualquer lugar é 7 dias na semana, não é 10 dias, não é, né? Então são 7 dias. É verdade. As civilizações mundiais, elas seguem o ciclo da Torá. Elas não seguem o seu próprio ciclo. Elas podem criar mecanismos diferentes. Em festa, em evento, eles criam. Mas fugindo do ciclo de 7, quem é que pode? Por quê? Porque foi o Eterno que instituiu. Por isso, irmãos, quando um ateu, que na minha opinião é à toa, diz assim: eu não acredito no Eterno. Mas não põe na soda, rapaz. Vai te cantar. Você está inserido num ciclo espiritual, criado pelo Eterno. Eu falo: você não acredita nele, então morre, criatura. Ué, por quê, irmãos? Porque a gente tem que olhar para as coisas que estão criadas. Se a gente pega, olha para uma árvore e chega para alguém e fala assim: faça uma árvore. Não é pegar uma semente e transportar, é o camarada pegar do nada e criar uma árvore. Vocês já ouviram falar que alguém criou uma árvore? Alguém criou um animal do nada? Por quê? Porque o homem não tem essa capacidade. Isso vem do Eterno. Então nós temos argumentos 1000 para poder falar para uma pessoa sobre isso. E não precisa ir longe, não. Nós podemos fabricar. Fabricar é uma coisa, é usar o material pré-existente. Essa Bíblia que ela foi fabricada, foi impressa para se transformar nessa coleção de 66 livros. Agora, usou material pré-existente. Agora, criar alguma coisa, me ajuda. A partir do nada, né? Do nada. Não, por isso que os irmãos,
e a gente precisa compreender isso. A gente olha para a Bíblia e fala assim: a Bíblia tem tudo aquilo que eu preciso. Se eu parar para pensar, eu gostaria que os irmãos aqui presentes pudessem raciocinar: de onde veio esses móveis? Moshe imaginou: agora eu estou vendo a menorá, agora eu estou vendo a arca, eu estou vendo o tabernáculo. De onde veio os móveis? De onde veio tudo isso? Ele foi arrebatado e levado para o céu. E o Senhor falou assim: eu vou te mostrar um modelo do que tem aqui, para você construir lá. Isso aqui era inédito no mundo. Quando eu falo para vocês que o Espírito Santo hoje, no século XXI, é capaz de dar para mim e para você coisas inéditas, não é brincadeira. Ele deu para Moshe aqui. Tudo que Moshe fez aqui era inédito. Nunca ninguém tinha feito aquilo. Os irmãos entenderam isso? Então, Moshe foi capaz, ele viu, irmãos, ele viu, gravou no HD. O Eterno falou assim: chegando lá, você passa isso para um menino. Nós vamos falar disso bem de Salel, e aí nós vamos falar como houve essa transmissão, para que a gente entenda que ele recebeu algo completamente novo e entregou para a humanidade, assim como a máquina da vida, a estrela de Davi, é algo novo que apareceu. E tem gente que diz: isso é da nova era. A máquina de Davi deve ter uns 4.000 anos, e a nova era tem o quê? 200, 300 anos. É pouco, está faltando o tico e o teco. Eu acho que o tico e o teco dessas pessoas está de férias. Brincadeira. Pode falar, pastor. Pode-se dizer, amigo, que a mesa em si foi criada por Deus, assim como um objeto que chegou para o povo de Israel e assim, como mesa mesmo alta para receber as coisas em cima ou não? Essa pergunta é muito boa, porque não tem um relato. Pois é. Antes desse, não tem um relato de uma mesa. Porque no Oriente, como é que o pessoal comia? No chão. Por isso que gerou essa dúvida. No chão. Agora aqui é para você se assentar num local mais alto para ter comunhão com o Senhor. Isso aqui é uma coisa interessante também, irmãos. A mesa que nós temos hoje é no chão ou ela tem pernas? Tem pernas. Então, quem é que trouxe esse padrão? Pelo que nós estamos vendo, foi a Torá. O Senhor mostrou para Moshe uma mesa assim. E hoje todo mundo no mundo usa mesa com pernas. Boa sua afirmação, eu gostei dessa também. Debatendo aqui. E a outra dúvida que me falaram, que eu aprendi sobre o Shabat, na cerimônia do Shabat, existia a presença de 2 anjos. Não sei se bate com o Japão. Aí nós vamos para a tradição judaica. Antes do Shabat acontecer, tem 2 anjos. Então, quando tudo dá certo e a família consegue acender as velas, fazer as orações, o anjo do Senhor diz assim: que assim seja no próximo Shabat, e cutuca o capeta. E o capeta diz: amém. Presta atenção, isso é muito sério, irmãos. Quando não dá certo, e a família não consegue, dá tudo errado, e aí fala assim: não conseguiu fazer o Shabat. O que o capeta faz? Ele diz assim: que assim seja no próximo Shabat, que tu, o anjo tem que dizer amém. Isso é a tradição judaica. Para a gente ver a importância que o céu e o inferno dão para o Shabat. A realização dele é motivo de se cutucar as trevas e dizer assim: diz amém agora. E tem que dizer amém. Os irmãos entenderam isso? Isso é uma historinha, irmãos. Mas se você pegar o fundo dessa história, o significado dela, há um embate para que o homem obedeça ou não.
Shalom Aleichem está ligado a essa história, Sim. né? Que a gente fala que os anjos do Shabat vêm trazer os presentes, porque nós estamos cumprindo o Shabat, e os demônios têm que ficar do lado de fora dizendo amém. E é lindo, irmãos, porque ontem tinha muito demônio lá dizendo assim, amém, amém, tem que ser assim mesmo, eles têm que deixar eles cumprir, né? A capetada ontem estava endemoniada lá fora. Irmãos, entenderam isso? Isso é tradição judaica, irmãos, mas é muito lindo isso. A gente vê o quanto o Senhor tem cuidado conosco e com a sua palavra. Por isso que o Shabat, irmãos, é tão combatido. Por isso tem gente que se especializa em tentar derrubar o mandamento do Shabat. Lembrando que está na criação primeiro, e depois ele está nos 10 mandamentos. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: tem gente que não sabe que o Shabat está nos 10 mandamentos. Há anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, eu estava viajando, e quando chegou no Shabat, né, nós estávamos na igreja, eu estava fazendo a minha oração, e aí um dos pastores da igreja falou assim: por que o senhor guarda o Shabat? Eu falei, porque eu sou judeu e porque eu quero obedecer, mas onde é que está isso na Bíblia? Eu falei, rapaz, está na criação e está nos 10 mandamentos. Ele falou, nos 10 mandamentos? Eu nunca vi. Tá bom, abri a Bíblia, falei assim, por favor, leia aqui para mim. É o 4º mandamento. O homem quase caiu duro. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia, aqui nos 10 mandamentos. Eu falei, pois é, acho que na hora do 4 o senhor pulou. Você não leu a Bíblia? Não, eu não podia dizer isso, né, pastor? Eu tive que ser mais assim, eu tive que ser mais educado, mais manso e tal. Então assim, os irmãos estão entendendo? Então o Shabat, irmãos, ele está dentro do meu relacionamento com o Eterno. Porque assim, os 10 mandamentos eles são divididos em 4 e 6. Os 4 é o meu relacionamento com o Eterno. Então nesse ponto aqui eu me relaciono com Ele. E por que é 4? Porque o 4 é o número do mundo. Então o Eterno ele quer se relacionar com todo o mundo. E o 6 fala do meu relacionamento com o meu próximo. Como o 6 é o número do homem, então significa que essas 6 coisas que eu vou fazer é para que eu tenha shalom com o meu próximo. Simples assim. E quando eu somo 6 e 4 dá 10, que está ligado a Keter, que é coroa. Quando eu cumpro os 10 mandamentos, eu estou me habilitando para receber a minha coroa. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito lindo e é muito simples, mas ainda tem gente, quando a gente fala, por exemplo, da menorá, voltando para a menorá, mas eu não acho que esse símbolo, não sei o que tem, mas assim, meu filho, isso veio do céu, esse símbolo. E quando a gente começa a explicar, tem gente que fala assim, eu não tinha pensado nisso. Porque está dizendo na Torá aqui que isso o Senhor mostrou para Moshe no monte. E lá ele foi levado até o quarto céu. O Senhor mostrou tudo para ele lá. Na realidade, né, Ramona, vamos pôr aqui. Na realidade, Moshe está com o Eterno, ele está entre esses 40 dias e 40 noites. Ele está no céu. Quando ele está, e falou o Eterno a Moshe, quer dizer, o Eterno está falando do céu para ele ainda não desceu. Sim. Ele ainda vai descer, né? Quer dizer, ele está vendo tudo isso aqui. Sim. Né? Você vai fazer essa mesa aqui, ó, tá vendo essa mesa? Você vai fazer essa, tá vendo essa menorá? Vai fazer essa menorá, vai fazer essa arca. Sim. Quer dizer, aqui nós lemos a última paraxá, 24:18, que ele está no meio da nuvem, entrou e subiu. Sim. E está lá, né? Ele Por tá isso lá. que vai demorar e o povo não vai demorar, né? O povo não teve paciência de esperar para fazer o bezerro daqui a pouquinho. Mas ele ainda está no céu vendo isso aqui. Sim. Só voltando um pouquinho para a menorá, na realidade a menorá, os 6, o homem, né? E o centro é o Senhor do Shabat, Sim. que é Yeshua. Exatamente. E outro, a menorá também representa o nosso corpo, ele é feito de uma peça só, mas tem uma cabeça, Sim. né? Que é Yeshua de novo. Baruch Hashem, é verdade. E só para a gente
entender isso aqui, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos aqui, só para a gente entender isso, irmãos. Quando nós estamos falando do tabernáculo, nós estamos falando de um organismo vivo, porque esse lugar aqui abrigou a presença do Eterno. Um organismo vivo, irmãos, onde o céu e a terra se conectaram. Então imagina, isso aqui não é uma brincadeira. E às vezes as pessoas não entendem quantas coisas estão aqui dentro do tabernáculo. Queria pedir para os irmãos me ajudarem aqui. Abra aqui para mim, por favor. Mas você podia abrir de uma forma que o pessoal também visse aqui, ó. Isso. Também tem que ser lá. Só chega um pouquinho aqui para cá. Chega ali, o pessoal poder ver também. Porque o pessoal que está nos assistindo, né? Vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo aí? Então, vocês estão vendo o tabernáculo aqui, ó. Isso aqui é o tabernáculo com um quarto transversal, para a gente poder mostrar para vocês. Estão aqui os móveis dele. Então, isso aqui, irmãos, tá? Para você ver o lugar santo, onde está a arca, o Santo Santos, o lugar santo e o átrio aqui. Então, tudo isso aqui representa a nossa vida. Tudo isso aqui representa eu e você nessa caminhada, saindo aqui com os nossos pecados perdoados através do sacrifício, a bacia, a imersão. Nós passamos pela imersão, somos lavados por Yeshua. Então aqui vai ter a primeira, aqui já tem uma porta, e aqui vai ter uma outra porta para a gente entrar. Aqui essa porta, que eu falei que os querubins estão aqui. Tem uma outra porta aqui para a gente poder entrar e entrar no lugar santo, para que a nossa vida possa ser santificada. E aqui depois tem uma cortina para a gente poder atingir o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Só lembrando que aqui, ó, o altar de incenso simboliza as nossas orações. Então nós vamos saindo daqui sendo purificados dos nossos pecados, entramos na presença do Senhor e vamos entrar no Santo dos Santos através da oração. Olha que importante é isso. A única forma de entrar é com oração. Então veja que coisa extraordinária é essa. Por isso, irmãos, quando a gente entende o tabernáculo, nós vamos falar assim: puxa vida, que bênção. A minha vida tem que ser assim, ela tem que ser degraus. O tabernáculo representa o que? As 3 grandes festas de peregrinação: Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach, no átrio, onde a minha vida é resgatada pelo Senhor. Shavuot, onde há a cura da minha alma, onde o Espírito é derramado sobre mim, o óleo da menorá aqui. E Sukkot, o lugar onde o Eterno se manifesta, no Santo dos Santos, que representa a vinda de Yeshua. Tudo isso, irmãos, mostra para a gente o seguinte: que nós temos hoje o privilégio de entender o tabernáculo sob a perspectiva de Yeshua. E ele está em todos esses móveis em todo o tempo. Tem alguma pergunta para a gente poder finalizar? Alguém quer falar alguma coisa? Produção, obrigado. Só lembrando um pouquinho, né, Rabino, que a mesa representa a palavra, né? Que se a gente não tiver a palavra, né? A menorá, a unção, né? Isso. E o altar de incenso e oração. Então temos que ter palavra, unção e oração. Se essas 3 coisas, a gente não consegue entrar lá dentro, né? Com certeza. Porque Aí, a mesa já é a palavra que está ali disponível para nós. sim. Né? Porque na realidade o átrio, você está sujeito a vento, a chuva, a sol. Ali é o momento da sua conversão, né? Exato. Converteu, largou o vício, largou uma coisa, outra, mas você ainda não está dentro do lugar que tem ouro, né? Você está só com cobre, mas lá dentro tem ouro, né? É verdade. E uma coisa que você falou, Rebeza, que é muito importante a gente parar para pensar, né? É que quando a gente fala dessas coisas, nós temos que lembrar o seguinte: que o tabernáculo,
ele é essa nossa caminhada. Nós vivenciamos isso todos os dias. E nós precisamos dessa caminhada para alcançar Yeshua. Imagine, irmãos, que, por exemplo, nós temos um mundo hoje polarizado. Tem denominações que têm só o poder. O pessoal chama de pentecostal. Então é muita unção. Unção, pouco conhecimento. Tem outros que têm bastante conhecimento e quase zero de unção. Então, o que o tabernáculo mostra para a gente? Que nós temos que ter o equilíbrio entre todas estas coisas. Não adianta ter muito um e nada no outro. Não adianta a gente querer ser muito espiritual sem ter conhecimento. O que o judaísmo diz? Que nós temos que ter um conhecimento, e a espiritualidade nossa tem que crescer à medida que nós conhecemos. Ou seja, o meu relacionamento com o Yeshua tem que ficar cada dia mais profundo a cada paraxá que eu assisto. Se eu entendi quem é ele aqui na paraxá, no tabernáculo, meu pai, eu tenho que ter um relacionamento cada vez mais profundo com ele. Lembrando que tudo isso que está no tabernáculo é a nossa vida. E os benefícios que nós podemos tirar disso aqui, irmãos. Porque, como eu disse para vocês, isso é uma escada. Imagina se você falar assim: poxa vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou então obedecer, vou ser fiel e vou caminhar de acordo com essa escada. Eu vou participar de cada uma das festas e eu vou subindo até eu chegar no ápice. Olha só, nós vamos começar com Purim, que é uma festa de milagres. Como é que nós terminamos o ano? Qual é a última festa? Hanukkah, que é uma festa de milagres. Ou seja, nós começamos o ciclo e terminamos com milagres. Milagre de multiplicação, né? Exatamente. Muitos milagres de multiplicação. O Hanukkah, a multiplicação, ela é plena. Você está entendendo, irmão? Quando eu e você compreendemos o que está acontecendo aqui, a gente fala assim: puxa vida, que lindo. O último detalhe que eu quero comentar com vocês aqui: a menorá, ela tem 3 copos com o formato de amêndoas. A palavra amêndoa, shaked, né? Vem do verbo shakad, que significa vigiar, estar de vigília. Ou seja, o que a menorá diz? Fique atento, porque a qualquer instante a unção pode te alcançar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jeremias também. Jeremias. Eu velo pela minha palavra para fazê-la Cumprir. Por isso que é lindo que a menorá está de frente para a mesa dos pães, ou seja, ela está velando por Pela esta palavra. Então ele pode passar céu e terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Eu queria que você prestasse atenção, que vai ser a minha última coisa que eu vou dizer para a gente terminar. A promessa que o Senhor tem para a sua vida vai se cumprir. Glória a Deus. Ele está velando pela sua palavra para fazê-la cumprir. Para fazê-la cumprir. Os irmãos entenderam? E Yeshua prometeu, ele vai Cumprir. que assim seja, em nome de Yeshua. E você que nos assistiu aqui pelo YouTube, não perca a nossa próxima paraxá, com certeza vai ser emocionante. Um beijo no seu coração, que o Hakadosh Baruch Hu te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.